Então, nós vamos continuar esse enigma da Helena Blavatsky, que eu deixei anteriormente, não prossegui. Agora nós vamos continuar esse mesmo enigma. Mas antes vamos cantar um ponto para energizar o local. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Xangô mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxum, Maré e Jesus. Xangô mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxum, Maré e Jesus. Então vamos lá, queridos, dar iniciação ao pórtico sagrado, entronizando a pitonisa. Quem anda com a pitonisa nunca está só. Quem anda com a pitonisa nunca está só. Então vamos lá. Então, nessa fração nós tivemos em Alexandria, ou seja, o Buda, o Siddhartha, que Jesus da espiritualidade. Alexandre, os métodos e sem véus, começamos a destrinchar esses segredos e vamos ver. Métodos científicos, como é em cima e embaixo, claro, apenas antiguidades, a natureza humana, uma natureza intuitiva, que é a natureza do homem. Deus pessoal, mitos pagãos, canseiro para provas da imortalidade, crenças, porque todas as nações e nomes demonstrados na mês, umbras, que são os umbrais, que são definições dos umbrais, tá, gente? Então, umbrais, ou seja, impedem as ilusões superiores, que é umbral, que nós denominamos umbral, mas eles já denominaram aqui no paganismo, na definição da dona Helena Blavatsky, a 1825 mais ou menos, tá bom? Desenrolados são as múmias. Já começou o novo ciclo, conduzindo os ancestrais, eminar o egoísmo, o preconceito, antipatias, energias, poderosas correntes contrárias com a covardia moral, o aspecto pelo próprio julgamento. Então aqui se diz o julgamento, ou seja, os médios, os clarevidentes, tem a ver com preconceito que julga as pessoas, tá? Espiritistas, exames da ciência, aí começa a ciência a entrar na ramo da espiritualidade, porque realmente houve mágicos interferindo como personas dentro da nossa espiritualidade. Então pessoas que produzem as energias espirituais não são pessoas cordadas, mais ou menos seria isso, tá bom, gente? Então nessa epístola, as crenças com base no futuro são enigmas, estudos de antigas magias, espiritismo, evidências como alucinação, mágicos ocultistas, negros, duvidosa, faquires, petres, antepassados, marabutes, conversando com os antepassados. Então isso tudo, simbolicamente, ela começa a descrever como uma fantasia alegórica, ou seja, não existiu. Não existiu por quê? Porque esse fator de pessoas utilizando desse artifício para ter, como se diz, notoriedade e dinheiro, às custas da dor e sofrimento das pessoas, o que trouxe grandes presságios negativos à espiritualidade, vem trazendo. Então, encantadores de serpentes na Damásia, truques e portais conclusões, que a pessoa tem que ter o caráter psicológico das questões, importantes nesse sentido. O impossível, ou seja, o impossível seria precipitado, todos os fenômenos e truques, tudo resultado
inconsciente, de um resultado inconsciente. Será que é isso, gente? Será que tudo é um resultado do inconsciente, no consciente de pessoas que estão buscando? Então ela fala aqui que Jesus foi posto de lado. Ele podia ter feito muito mais magia, mas graças a essas ilusionistas, essas pessoas que disseram que ele estava fazendo ilusionismo, e as magias, as curas dele foram diminuindo, porque a raça não conseguia ver. Então, nós estamos nesse período, nessa mesma formação. As pessoas estão copiando e colocando dentro de suas próprias interpretações, porque as pessoas não conseguem interpretar o que elas não conseguem entender. Então, nós vamos julgar. Nós vamos dizer que é falso, vamos dizer que isso é uma alegoria. Dona Helena Blavatsky aqui, tá, gente? Reiki. E temos Kate King, que foi um espectro que foi falante de uma... Exemplo foi a Kate King, que foi um espectro falante de uma energia psicológica ou por psicometria que resultava e dava conselhos às pessoas. Se materializou. E aí nós temos Schopenhauer com as suas crenças diabolicamente deflorando suas crenças como a ciência, como a matéria que utiliza a força e pode ser empregada dentro desta mesma força. Ou seja, não existe. Eu jogo uma pedra para o alto e a pedra cai. Isso é energia. Não pode uma mente controlar uma pedra e jogar a pedra para o ar. Existem forças que controlam. Existem pessoas que praticam esse tipo de força. Existe clara evidência e clara audiência. Ou seja, você ouve. Ouve quando é um espírito que vai atacar num certo lugar. Ou quando é uma manifestação espiritual. Então isso tudo é muito vago. O que ela diz aqui, o que o senhor Schopenhauer trata dele demolindo todas as perspectivas dos médios intuitivos. Nós não sabemos o sentido disso, mas algum médium provavelmente deixou a desejar muito encontrando o senhor Schopenhauer e o qual ele denomina essa fração. Controlar a natureza tripla, os magos, os teurgistas, ou seja, a taça de atirar na foi transmitida com um martelo. Então teria a original união com a água, convertendo a água e elementar. A astronomia, a física explica isso tudo, tá, gente? Astronomia, física. Então eles vão em busca de coisas alegóricas para poder responder às questões mínimas. Então, ideias dos Rosa Cruzes sobre essa fração, que é a ideia dos Rosa Cruzes, que foram difundidas no limbo ou seja, sobre todos os gnósticos, isso transformou-se numa alegoria, com o que ele está falando aqui. Eram entidades sem almas, e os autênticos, os médios, perfeccionistas, crianças, entusiastas, profetas, realizavam com frequência. Quem são? Inteligências que merecem respeito. Aqui, Dona Helena falando. Efeitos de diabolismos, ou seja, marmetos, espíritos em caráter da igreja, que hoje se transformou. Então vamos correr para a igreja, vamos similar nossas práticas com a Bíblia e com a igreja, porque se nós mostrarmos nossos fenômenos parapsicológicos, eles vão dizer que são demônios. Então ela diz que seriam caçados, como os Rosa Cruzes foram caçados e mortos, destruídos completamente, por causa das suas interpretações espiritualistas. Então começa a desfragmentar e aí começa a queda, porque eles começaram a se anular e ficar só dentro da palavra, esquecendo de lado os espíritos e as mensagens espíritas, que tem que ter coragem. Tem que ter coragem e princípios éticos para poder prosseguir. E o que o senhor Schopenhauer disse, que mostra a prova da ciência sobre essas questões. Então o médium já entra intimidado inconscientemente, assim como Jesus. Se Jesus, que foi Jesus, foi intimidado, imagina um médium qualquer que vai fazer alguma prova científica. Isso é muito vago, gente. Isso é muito vago, não é? É ter o desejo, organização da matéria.
Zinon, Remon, vontade e propriedade de todos os seres espirituais. E aí nós vamos para uma gama de pessoas espíritas dizendo seu parecer. Então nós temos os espiritismos científicos energéticos. Deter por completo. Então começa a deter. O poder inconsciente do médium exerce poder inconsciente do portador, do acusador, que ele transmite inconscientemente. Eu não posso aceitar que existe esse tipo de magia. Então eu vou deter você. Eu vou deter você no patamar do inconsciente. E formamos assim os fenômenos de Jesus. Vamos para a próxima, gente, tá bom? Não deixa de assistir, não deixa de olhar o que nós estamos falando aqui.